Marquinhos Santos Ferreira, Janaína de Souza Menezes, Maria Yolanda, Maria Magalhães Carvalho, Poliana Salles Souza, Maria Paula, Mário Luiz Bernardes, Pai, nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos, meu Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é rica em ensinamento para nossas vidas, pela tua palavra que nos fortalece, meu Senhor, pela tua palavra que é lâmpada para nossos pés, selhar os teus caminhos na tua palavra e não nos desviarmos dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei de voltar, e voltará para governar as nações. Em amor e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, Pai.
discurso de formatura da Escola de Líderes. Senhor Sérgio Carvalho, pastor presidente e fundador do Ministério Transformando Vidas. Senhores coordenadores, pastor Márcio e pastora Sergiana e pastora Lídia, da Escola de Líderes. Senhores professores, pastores, alunos, meus irmãos e minhas irmãs. Queremos agradecer a Deus que, através do Espírito Santo, nos orientou para estarmos aqui, nos fortaleceu e nos animou com a sua preciosa graça. Muitos foram os obstáculos, lutas e provações para chegarmos até aqui. Porém, ficamos firmados na palavra do Senhor a Daniel. Mas tu, porém, vai até o fim. Começar qualquer coisa é fácil, mas ir até o fim é muito difícil. Que Deus abençoe nossos esposos, esposas, pais, filhos e demais presentes que nos ajudaram, nos estimularam e compreenderam a nossa ausência muitas vezes, e a todos os convidados que vieram congratular-se conosco por esta vitória. Vocês fazem parte dessa grande conquista. Aos nossos professores que pacientemente, com amor e dedicação, nos mostraram o caminho do conhecimento a ser seguido, na busca da verdade que liberta dos conceitos, preconceitos e ideias próprias e nos levam ao rio das verdades cristalinas de Deus, a sua palavra. Ao recebermos o certificado, saibamos que ele não nos outorga o direito de nos considerarmos superiores a ninguém, mas nos conscientiza que a nossa responsabilidade agora é maior, porque ao que muito for dado, mais lhe será cobrado. Finalizamos apenas uma etapa de uma longa caminhada a ser percorrida. Fomos treinados, ensinados e moldados para produzirmos frutos de excelência para o reino de Deus. Como escreveu Fernando Sabino, de tudo ficarão três coisas: a certeza de estarmos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos, mas de terminar. Portanto, façamos da interrupção um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Para finalizar, quero também deixar a frase de Martin Luther King, que disse: se não puder voar, corra; se não puder correr, ande; se não puder andar, arrasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Muito obrigada a todos vocês e que Deus nos abençoe. Até aqui nos ajudou o Senhor. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele durante esse decorrer, durante esse treinamento que eu tive também, em aprender a servir, a fazer mais a obra do Senhor, me empenhar mais, né? Não foi fácil para mim durante esse decorrer, durante esse treinamento. E desde quando eu vi essa palavra, que Deus falou comigo através dessa palavra, né? Ele fala que as autoridades estão acima das pessoas, mas que nós possamos ser diferentes, que nós venhamos exercer o papel de servo. Amém? E a partir do momento que eu vi o meu treinamento surgindo, né, a gente começou a frequentar, eu comecei a levar a sério o meu treinamento, e eu via os meus líderes, né, o meu pastor, a minha pastora, e às vezes eu faltava, algumas vezes eu faltei, devido ao meu comodismo, né? Eu não fui forte aquilo, mas eu falei, poxa, o pastor vem lá de longe, gasta gasolina para dar o melhor deles, para nos aperfeiçoar, para a gente ter um conhecimento, né? Para a gente alavancar nossa vida espiritual. Então isso para mim foi uma motivação para mim, para a minha vida. Então foi através da vida dos meus pastores,
foi através da vida de alguns dos meus irmãos do ministério que me fortaleceram, através do Espírito Santo, através da vida deles. Então, o que eu só tenho a agradecer a Deus, somente isso, agradecer a Deus, que o Senhor nos renova nossas forças a cada dia. O Senhor venha nos fazer futuros líderes de excelência, aprender a servir o Senhor, ter a convicção que aquilo que a gente faz para o homem, aquilo de bom, você não está fazendo apenas para o homem, você está fazendo para o Senhor. E nós venhamos ter essa convicção. Eu não tinha, eu achava que aquilo que eu fizesse para a obra, eu achava que era o pastor que estava pedindo. Então, a partir do treinamento que a gente foi tendo de livros, eu fui aprendendo várias coisas. Mas uma coisa que eu queria frisar era dessa questão, que um líder, ele tem que ser dado de coração, de corpo e alma. O líder, ele tem que ser egoísta. O líder ele é um influenciador, de fato. Ele vai influenciar por bem, mas que ele possa ter a postura de ser servo diante da presença do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Queria só deixar uma palavra para a nossa meditação. Se você quiser me acompanhar depois, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, nos diz assim, queridos: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer, amém? Isso eu quero compartilhar com você um pouquinho do que foi o curso de líderes para mim. Já passei por 1, 2, 3, me convidaram, daí você já ficou aquela expectativa assim, de, poxa, mais um curso de líderes. A gente acha que acaba não agregando muita coisa. Eu quero tentar trazer para você uma frase que é dada como de John Maxwell, que diz o seguinte: a liderança não é algo que é de imediato, ela é construída a cada dia. E você pode falar, mas o que isso vai linkar, vai casar com essa palavra que você leu? Exatamente isso. Dia após dia nós somos chamados a ser como um ramo enxertado na videira. Dia após dia nós somos chamados a estarmos unidos a Cristo, para que no Senhor nós possamos produzir frutos, amém? Se eu fosse falar para você de tudo aquilo que foi passado aqui, eu poderia falar assim, sobre a estrutura do grupo familiar, sobre o caráter do líder, sobre a vida sentimental do líder, uma série de coisas. Mas o que mais me chamou a atenção foram pessoas que entraram aqui de uma maneira no início do curso e você vê que elas saíram de outra. Eu quero fechar para você nessa palavra dizendo o seguinte: uma vez um rapaz ele pegou para mim um grão de soja e falou: isso é uma coisa, o que você vê aqui? Foi um grão de soja. Pois é, se ele ficar somente nele mesmo, vai ser assim que vai ser. Se você e eu estamos aqui, passamos por toda essa etapa, todo esse treinamento, ficarmos somente com isso para nós, vai ser isso que nós vamos ser, um grão de soja. O que você pode ser além? Aí vem uma infinidade de coisas. Aí vem óleo, aí vem outros produtos, ou seja, Deus ele quer, pode, vai te usar para grandes coisas, amém? Com toda a capacitação que você teve, tá? Então eu quero deixar para você essa palavra assim, que você nós possamos cada vez mais estar unidos à videira e assim com tudo aquilo que aprendemos, produzir mais no Senhor, amém? Se você recebe essa palavra, por favor, aplaude Deus, poder sentar, meus amados irmãos. A festa está linda, está bonita, amém, irmãos? Bora quebrar o gelo aí, dá uma olhadinha pro teu irmão, assim, bom te ver aqui, meu irmão. Diga assim, você está linda, você está lindo aí, olha aí. Está lindo mesmo, hein? Eita, glória. Glória a Deus. Foi bonito aí, né, pastor Márcio? Está todo mundo elegante. Glória a Deus, vocês estão de parabéns. Quarta turma, a pastora estava me lembrando. Irmão, quarta turma de líderes que nós estamos formando já para a glória de Deus. Lá em Atos, para a gente trazer aqui uma palavra rapidamente. Capítulo de número 15, falar um pouco desse homem chamado Barnabé. Barnabé e Paulo. Versículo 36 até o 41, para a nossa meditação nessa noite. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo João Marcos, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não
tomasse consigo aquele que desde a Panfilha já tinha apartado, né, deles, e não os acompanhou naquela obra. E houve um desentendimento entre Barnabé e Paulo, e houve entre eles esse desentendimento, e apartaram-se um do outro. E Barnabé levou consigo João Marcos e navegaram para Chipre, retornaram para Jerusalém. O versículo 40 diz que Paulo, tendo escolhido Sila, um outro discípulo, um outro servo de Deus, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus. 41. E passando pela Síria e a Sicília, confirmando as igrejas. Digo amém. E glória a Deus e aleluia. Amém? Eu queria aqui nessa noite extrair pelo menos 2 lições para os futuros formandos aí, discipuladores da obra de Deus. Então eu queria extrair nessa noite, fazer aqui uma exegese que os alunos aprenderam muito aí na escola de líderes, né? Uma exegese, não exegese, né? Como a Ângela aí passou a semana toda, né, fazendo a exegese dela, né? A gente colocou na prova lá os formandos, irmão, para pregar a palavra de Deus, e aí todos passaram no teste com a glória de Deus. Até o músico Arnoldo estava lá pregando, irmão, a palavra. Olha só que bênção, né? Merece glória a Deus aí? Dá glória ao Senhor Jesus. Queridos, nessa pequena introdução, eu queria aqui extrair algumas lições para as nossas vidas nessa noite. O que está por detrás desse desentendimento que houve, que muitos questionam, entre o homem de Deus, Barnabé, e Paulo? Eu não quero frisar esse desentendimento dos dois, porque desentendimento a gente tem. Isso é normal acontecer dentro de uma igreja, dentro de uma casa, entre as famílias. Por detrás desse desentendimento de Paulo e Barnabé, algumas coisas importantes nós precisamos destacar nesse texto. Quem era João Marcos? Essa é a primeira pergunta. Quem era João Marcos? Segundo Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, a Bíblia vai dizer que, diz o seguinte: Aristarco, que estava preso comigo, vos sauda, e Marco, sobrinho de Barnabé. Opa, quem é João Marcos? Sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, se ele for ter convosco, recebei-os. Olha que coisa linda. Então, João Marcos, quem é? Sobrinho de Barnabé. Porém, Paulo não queria que Barnabé levasse João Marcos para viagem missionária. Por quê? Porque ele já tinha abandonado eles em outra viagem. Então, para Paulo, na ideia de Paulo, dizendo, olhou para Barnabé e disse assim: Barnabé, ele já nos abandonou. Foi fazer um evangelismo ali, combinou outra hora, ele não veio. A gente era para ir lá para o Ribeirinho, a gente combinou no horário com ele não chegou. Entende, irmão? Era essa linha de pensamento, aleluia, que Paulo estava falando para Barnabé. E aí Atos, no capítulo 12, versículo 12, diz: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Olha que coisa linda, né, irmão? Coisa linda aí. Em Atos, no capítulo 13, João Marcos já tinha antecedentes, que já tinha desistido em outra obra missionária junto com os dois, Barnabé e Paulo. Aí o que diz Atos 13, 13? É só uma pequena introdução para os irmãos entenderem. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, que é o João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, João Marcos aqui tem uma evidência para Paulo, e Paulo estava explicando isso para Barnabé, dizendo: olha, ele já nos abandonou, então não é bom que a gente leve ele. Mas Barnabé tinha um conceito de não deixar ninguém para trás. Barnabé tinha um conceito que Marcos era importante, que João Marcos é importante na obra. Eu abro aqui um parênteses para os formandos nessa noite que estão presentes, que todos na obra de Deus são importantes. Todos são importantes na obra do Senhor. Os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que estão ao nosso derredor, no trabalho,
Todas essas pessoas são importantes para o Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? Eu quero parafrasear rapidamente com os amados irmãos. Parece que eu vejo Paulo dizendo para Barnabé: rapaz, a gente vai confiar em João Marcos, ele já nos abandonou. Se a gente chamar para essa caminhada, para essa missão missionária aqui, Lucas, será que ele não vai nos abandonar também? Então entrou essa discussão entre os dois. Por isso o desentendimento dos dois, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não queria levar João Marcos, somente Silas. Mas Barnabé queria ficar com João Marcos, entende, irmão? Até mesmo pelo parentesco. Segundo os especialistas e grandes teólogos, historicamente aqui falando, eu não vou afirmar nada, mas o que eles dizem é que Barnabé foi a pessoa que levou Paulo aos apóstolos, aos discípulos, apresentou a ele. Segundo os historiadores dizem que na infância, eu não estou afirmando, mas é o que os historiadores falam, que na infância Barnabé era amigo de infância de Paulo. Por isso que Barnabé tinha um poder sobre Paulo também em alguns momentos. Mas lembre que Barnabé é cheio do Espírito Santo, é cheio de Deus e foi convocado para a obra do Senhor. Amém? Assim como Paulo também. Mas ele tinha algo especial também desta forma. Um outro fato importante para os irmãos entenderem é que Barnabé ele teve um papel fundamental na aceitação de Paulo na vida dos outros irmãos. Por quê? Porque Barnabé foi a pessoa que chegou com os outros irmãos, os outros discípulos, dizendo: olha pessoal, eu estou sabendo que Saulo se converteu ao Evangelho. Esse cara que tem carta, né, para prender os irmãos aqui em Damasco, ele vai prender todo mundo. Se ele se converteu, está dizendo que se converteu, Barnabé, quem sabe pode ser uma cilada para ele nos pegar. Então, entre os irmãos, tanto dali da redondeza, eles estavam preocupados na conversão de Paulo. E é bom a gente entender isso, porque não é todo mundo que a gente acredita, não é verdade? Tem pessoas que hoje entram na igreja, está servindo a Deus e tal, tudo mais, mas a gente não sabe o coração das pessoas. Então isso era normal, está acontecendo lá na igreja primitiva. Quando a gente não conhece, não tem relacionamento, o que acontece? A gente não deposita a nossa confiança nas pessoas, porque não tem um relacionamento. Mas quando você tem um relacionamento com as pessoas, gera o quê? Intimidade. Você conta as coisas, você confia na pessoa, porque gerou um relacionamento com essas pessoas. Então não havia um relacionamento de Paulo com o discípulo, mas havia de Barnabé com o discípulo. Vocês não estão entendendo? Então esse relacionamento de Barnabé com o apóstolo Pedro, com os demais discípulos, fez com que Barnabé pegasse Paulo e apresentasse ao discípulo, dizendo: ele é confiável, ele realmente se converteu no Evangelho, é gente boa, pode confiar, pastor Pedro, gente boa, confia. Então eles vão acreditar, Josué, agora por quê? Porque é Barnabé que está falando, entendeu? Olha o Arnoldo, que é pedreiro, que agora é empresário, né? Mas é engenheiro, é mestre de obra. Se alguém convidar, tem gente que só convida, espera 3 meses para ele poder fazer um projeto lá na casa dele. Por quê? Porque confia no trabalho dele, porque tem relacionamento, confia naquilo que ele faz, porque já viu o serviço dele, o trabalho dele. Amém, formandos? Glória a Deus. Então ele foi essa pessoa como um papel fundamental na vida do discípulo ali para a aceitação. Um outro detalhe também importante, que Barnabé e Paulo pastoreou uma igreja junto a Antioquia. Olha em Atos capítulo 11, olha que coisa interessante, né, irmão? Atos capítulo 11, a partir do versículo 21 até o 26, olha o que a Bíblia vai dizer. Eu vou resumir aqui no máximo. E a mão do Senhor era com eles. Eles quem? Paulo e Barnabé. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. E quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou todos a permanecer no Senhor com propósito de coração. É Barnabé exortando o povo: olha, irmão, continue orando,
continue clamando a Deus. Deus vai dar uma vitória. Aquela pessoa que chega na igreja, aleluia, e faz a coisa acontecer, está entendendo? Então Barnabé chegou, viu a graça de Deus e chegou, irmão, continue, e começou a exortar os irmãos a permanecer no Senhor com propósito no coração, a estar fazendo a obra de Deus, porque era homem bem cheio do Espírito Santo e de fé. Diga assim comigo: Barnabé era um homem do bem, cheio do Espírito Santo e um homem de fé. E muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando, conduziu para Antioquia. Olha só, irmão, a igreja está lotada lá. O povo está na graça de Deus, recebendo o batismo do Espírito Santo, ungido de Deus, as almas estão se convertendo, a igreja está lotada. Quando ele olha, diz: rapaz, eu não posso dirigir isso aqui sozinho, não, eu tenho que chamar meu amigo aqui. Barnabé sai da Antioquia, agora vai lá para Tarso, e vai chegar em Tarso e dizer assim: Paulo, não dá para me dirigir a igreja sozinho, não, preciso da tua ajuda. Eu abro aqui um parênteses aqui: ninguém consegue fazer as coisas sozinho. Você vai precisar de ajuda na sua caminhada, da sua esposa, do seu esposo, do seu líder, do seu pastor, em algum momento você precisa de pessoas para lhe ajudar, para lhe orientar. Senão, como que você vai subir? Como que você vai crescer? Então você precisa de orientações. Só que Barnabé podia ter ficado lá: opa, rapaz, aqui está bom demais, ok, coisa boa, glória a Deus, aleluia, irmão, na bênção. Mas ele não queria só para ele, ele queria também que outras pessoas fossem abençoadas. Aí foi a busca de Saulo. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente em Antioquia, e foram os discípulos pela primeira vez aqui em Antioquia chamado cristão. Está aí um histórico tremendo para as nossas vidas. Primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos. Tudo isso, meus amados irmãos, se deu devido à força do relacionamento pessoal que Barnabé tinha com Paulo. Então olha para o seu irmão e diz assim: irmão, como é bom ter relacionamento com pessoas, né? Você é gostoso? Muito bom. Barnabé poderia dizer, em alguns momentos mesmo, aqui no capítulo 15, a gente vai ver esse desentendimento. Realmente houve um desentendimento, um queria Sila, o outro queria João, enfim, e etc. Houve até essa separação deles, conforme a Bíblia relata. Ele volta para Jerusalém, ele continua pregando o Evangelho, mas comum, normal, como qualquer ser humano na vida. Barnabé poderia dizer: rapaz, eu cuidei de você, eu te discipulei, eu cuidei de você, eu te apresentei os discípulos, eu te apresentei para Pedro, aleluia, olha como tu está e olha como tu está hoje. Barnabé poderia falar isso, mas Barnabé não falou nada, ficou calado. Simplesmente disse: eu vou ficar com João Marcos, e pode seguir o seu caminho, eu vou seguir o meu, mas continuo fazendo a obra de Deus. Amém, queridos? E aqui eu queria, nessa pequena introdução, meus amados, vamos entender isso, é importante, pelo menos tirar duas lições disso daqui para as nossas vidas. A primeira lição para as nossas vidas, que eu extraio desse texto para as nossas vidas, é que o foco da vida cristã não está nas tarefas, nas atividades, está nos relacionamentos com pessoas. A igreja, ela tem pessoas, famílias. Então, primeiro foco na vida cristã não é tarefa, não é atividade, é relacionamento com as pessoas. Você conhece uma pessoa, você conhece um amigo, é o teu relação que vai fazer o teu testemunho trazer essa pessoa a se converter ao Evangelho. Amém, queridos? Como estão entendendo? Diga glória a Deus. O mais importante para Deus são os relacionamentos de qualidade que geram, que constroem enquanto você faz a obra de Deus. Enquanto você está fazendo algo para Deus, tu está gerando, tu está construindo algo, um relacionamento com pessoa. Diga glória a Deus. Não é isso que você faz? Você conversa com pessoa, a gente conversa com gente, a gente fala com gente. Mas
quando você gera e constrói esse relacionamento com as pessoas, automaticamente isso é importante para Deus. Amém, queridos? Qual o foco de Barnabé? Qual era o foco de Barnabé aqui no texto? Era Marcos. O foco era Marcos. Paulo estava dizendo, Arnoldo, não leva Marcos, porque Marcos já nos abandonou. Mas Barnabé pensa diferente, analisou diferente. Ele diz no Atos 12:12: e considerando ele nisto, foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Você, como discipulador, formando, é isso que nós temos que fazer: é ir atrás das pessoas, é se relacionar com pessoas, Alessandro, é falar de Jesus para a pessoa, é ter uma relação gostosa com as pessoas, para nós conquistarmos para o Senhor. Mas ele acreditava que era uma potência na mão de Deus. E nós que estamos presentes, nós temos que olhar para as pessoas e olhar e dizer assim: verdadeiramente Deus vai usar tremendamente esse discípulo. Eu ganhei ele para Jesus agora, eu vou treinar ele, vou capacitar ele, e ele vai ser um grande ganhador de alma em nome de Jesus. Você tem que profetizar isso na vida dele, assim como os pais profetizam na vida dos filhos. Que meus filhos serão uma bênção, que os filhos dos meus filhos serão uma bênção, que os meus netos serão uma bênção, e as mães e os pais profetizam isso sobre os filhos. E assim nós também, como discipuladores, temos que profetizar como mães e pais espirituais. Eu sempre brinco que a gente tem que estar grávido das pessoas, irmãos, sentir o dor do parto. Estar grávido das pessoas é o quê? É cuidar das vidas, é olhar para as pessoas. Às vezes sai das oliveiras porque não sai para discipular vidas, cuidar de vidas. Isso vale a pena. Vale a pena, pode. Vale a pena, glória a Deus. Vale a pena cuidar de uma pessoa. Vale a pena olhar nos olhos e dizer assim: você é importante. Por mais que a sociedade não olhe para você e diz que você não é importante, mas você tem um olhar diferente. Você vai olhar, você é importante. Você vai dizer: não, eu sou um derrotado, eu sou isso e aquilo é. E você, como discipulador, vai dizer: você não é isso que a sociedade, que o pai e a mãe fala. Você é diferente, você vai ser diferente. E você tem que profetizar isso na vida das pessoas. Amém, meus amados? O reino de Deus é um reino de relacionamento. Fala para o seu irmão: o reino de Deus é um reino de relacionamento. Outro exemplo aqui, reino de relacionamento. Lucas 10, do 40 a 42. A Marta estava muito atarefada com muitas coisas. Aonde estava Maria? Aos pés de Jesus. Porque as atividades tem algum momento que muitas tarefas, atividades, aleluia, não é tão importante naquele momento. O importante é estar ali na presença do Senhor, recebendo a presença de Deus. Tem momento que é isso, é importante. Relacionamento com o Senhor. A gente quer fazer muitas coisas, mas não tem relacionamento com Deus. Como que eu vou conhecer esse Deus se eu não tenho um relacionamento com Ele? Eu conheço a minha esposa, ela me conhece. O Agel me conhece, eu conheço ele e vice-versa. O Alessandro me conhece, a França também. Ou seja, e o meu relacionamento com Deus, onde fica? É importante eu ter essa relação com o Senhor todos os dias, louvado seja Deus. Não olhe para o céu e diz assim: tem momentos que eu tenho que fazer atividades na obra de Deus. Diga assim: mas também tem momentos que eu tenho que tirar um momento com Deus, ou momentos com o Senhor. Amém, queridos? Para mim, me fortalecer cada vez mais em nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo desse texto, que o foco da vida cristã é, além do relacionamento com pessoas, é ter o cuidado com as pessoas. Diga para você: não ter cuidado com as pessoas. Isso é no bom sentido, tá, irmão? Não é no mau sentido, não é ter cuidado no sentido de Deus. É ter medo da pessoa, cuidado com fulano de tal. Não, é ter um cuidado especial com as vidas, com as pessoas.
Não esqueça das pessoas que estão perto de você. Não esqueça dessas pessoas. Pare de olhar para a multidão e olhe para quem está do seu lado. Está lhe ajudando, está cooperando, está ali no grupo familiar, eu sou um líder, aleluia, mas tem participantes ali do grupo familiar, eles são de suma importância para o teu ministério, para você crescer no nome de Deus. Eles são importantes na sua vida, líderes. São muito importantes na sua vida. Barnabé olhou para João Marcos, aleluia, e viu uma grande importância ele trabalhar João Marcos, aleluia. É por isso que nós estamos nesse foco, eu mais um, orando por vidas. A gente só precisa ganhar uma alma para Jesus no ano. Reino de Deus não é só tarefa, mas também relacionamento com os amigos e etc. Ter cuidado com os amigos. Quando Paulo estava preso, ele vai lembrar, irmão, de Marcos. Olha que coisa interessante. Aqui ele não queria Marcos que fosse com ele. Mas quando Paulo está preso depois de um período, olha o que vai acontecer. Ele vai lembrar de Marcos. Tem mistério aí, né? Vamos ler. Olha o que diz a Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Só Lucas está comigo. Paulo está preso falando essa palavra. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. Olha. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Meu Deus, isso aqui é problema. Agora Paulo está reconhecendo o que Barnabé fez na vida de João Marcos. Irmãos, as pessoas vão reconhecer o que você faz na vida das pessoas. As pessoas vão sentir grato por aquilo que você faz na vida de outras pessoas. As pessoas são gratas, mesmo que elas sejam ingratas. Mesmo que elas sejam ingratas. Agradeça a Deus. Vai ter discípulo que vai passar por você que vai ser ingrato. Tu cuidou, discipulou, amou, visitou, ele preparou a churrascada para ele, fez aniversário, o pastor Marcos estava ali com ele junto, mas vai ter momento que ele não vai estar mais com você. Vai ter momento que ele vai criar asinhas e voar. Sabe por quê? Paulo, ele é útil no ministério agora? Porque ele entendeu que tinha um grande homem chamado Barnabé. Paulo entende isso, ele vai entender que esse grande homem chamado Barnabé tinha uma missão extraordinária para fazer discípulo. E aí, Luana, é que me chama a atenção, é isso para nossas vidas. É que quando eu formo discípulo, eu faço discípulo, e a Bíblia diz para cada um de nós: fazer discípulo. Eu fiz uma pergunta hoje, lá no Campos Salles, quando a gente estava enchendo lá as vigas lá para receber a laje hoje. Eu olhei para o Ricos e disse assim: tu já está preparando o teu discípulo? É só tu que vai ficar cantando mesmo na igreja? Não tem outro não? Cadê para você? E o baterista? Está formando outros bateristas? Porque os pastores têm sempre 2018, 2019, 2020, 2022, formando líderes. Para quê? Para que outros líderes venham ganhar outras vidas e formar outros líderes para a glória de Deus. Nós contamos com cada um de vocês, irmão, para esta obra, porque a gente não consegue fazer sozinho. Sabe qual é o desejo meu do pastor Márcio? É que ele fique sentado lá e eu fique sentado lá também, ouvindo vocês pregarem. Esse é o nosso sonho. Aí eu quero chamar hoje quem vai pregar a irmã França. Meu Deus, vai chamar. Aí a Holanda vai pregar no próximo domingo. Meu Deus, pastor, o que você está fazendo isso comigo? Minha pastora tem que orar, tem que jejuar, tem que subir monte. Meu Deus, eu estou quase gritando para ela. Aí a Holanda, a Poliana vai ser a próxima pregadora da rede de jovens. Pode ser porque o meu dom é outro, pastor. O meu dom é dançar para o Senhor, aleluia. Então dance e faça o melhor para o Senhor, e a glória de Deus vai descer também. O que eu quero dizer é que todos nós somos importantes na obra de Deus. Independente da atividade que você faz, todos nós somos importantes na obra do Senhor.
Amém? Para encerrar, meus amados irmãos, concluindo aqui, diga para esse líder que está do seu lado assim: ide e fazei. Diga: ide e fazei. Eita glória! Uma pergunta que eu faço para toda a liderança: quem são as pessoas que você tem que se relacionar? Que tipo de pessoa você tem que se relacionar? Pessoas que estão fazendo você crescer, subir mais um degrau ou descer mais um degrau? Eu quero deixar uma palavra para você: se relacione com pessoa que olhe para você, que dê uma palavra de incentivo, que você cresça a cada degrau e não lhe puxe para trás, mas que dê um empurrão mesmo lá para frente. Não quer ir, não, vai mesmo em nome de Jesus, nem que seja um empurrão, mas vai em nome de Jesus. Amém? Ficamos de pé nessa noite em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Diga para o seu irmão: seja um Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, fazendo discípulo para Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Revelação e consequentemente aperfeiçoamento dos santos. Eu vou falar e você vai repetir após mim, amém? Prometo honrar este livro durante toda a minha vida, meditar nele para o meu crescimento espiritual, fazer dele o fundamento da minha fé, apresentar-me como obreiro aprovado, servir ao Senhor com alegria, servir a sua igreja na unção do Espírito Santo, honrar meus pastores e líderes, honrar esse ministério com as minhas forças, honrar minha família e por ela interceder, honrar e testemunhar a Cristo, meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus, amém. Porque ali está registrando algo para você, ali está notificando algo para você, está dizendo: você vai talvez colocar um quadro ali, e vai colocar lá no seu quarto, na sala. Toda vez quando você caminhar para cá e para lá, você vai ver. Você vai dizer assim: eu fiz a escola de líderes. Isso é de suma importância na tua vida, porque é o memorial que você vai ficar registrado. Obrigado, pastor. Isso aqui é muito lindo para você. Isso aqui é algo gratificante para a sua vida.
As lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta.